Amanhã o Galo vai carimbar esse passaporte do Fortaleza para a Série B do Brasil no ano que vem. Aliás, o Pedro Apílio vai falar já da escalação do Galo. O Hulk é banco, o Hulk vai ser titular. Essa história do Hulk no Atlético, né? Oscilando. Aliás, é um jogo muito especial. Embora falar de Galo e Fortaleza, é o Atlético contra o Lion, Leão Banguelo, hein? Tá fazendo mal pra ninguém no Brasileiro, que é uma pena, né? Uma torcida apaixonada em grande número, mas faz um campeonato terrível. Galo não tem nada com isso. E se puder, vai dar mais um empurrãozinho no Fortaleza pra Série B do Brasil. Como é que fica a preparação? E o time do Galo, hein, Abílio? Querendo, Thiago, entrar no G8 do Campeonato Brasileiro e somar mais essa vitória. Lembrando, faltam 2 jogos e esse é o último na Arena MRV antes dessa decisão no Paraguai do dia 22 na Sul-Americana. O Hulk tem marcado, né? Voltou a balançar as redes, voltou a ser titular em alguns jogos com o Sampaoli. Existe uma expectativa para essa partida de amanhã, já que o jogo contra o Fortaleza, ele tá bem marcado pela situação emblemática de ser a despedida dos jogadores em casa antes da final da Sul-Americana. Especialmente o Hulk, que completou 500 gols na sua carreira como profissional na última partida. Ele será homenageado por torcedores do Galo. Existe uma preparação especial que o próprio Atlético está fazendo junto a alguns torcedores para homenageá-lo e inclusive essa sensação, né, de que pode ser que o Hulk seja titular. Afinal, o Sampaoli vai colocar um time forte em campo. O Atlético quer essa vitória a mais no Campeonato Brasileiro. Ô, Nath Fiuza, quero a sua opinião, sua análise sobre esse jogo. É inevitável, né, não dizer que tá todo mundo, torcida, diretoria, e o jogador é ser humano, não vai falar que tá escondendo o desejo, a ansiedade de jogar pela Sul-Americana. Qual perigo oferece esse Lion e a postura do Galo, hein, Nath? É um jogo complicado pro Atlético, dada a situação do adversário, né? Que tá pro tudo ou nada agora tentando se salvar de qualquer forma, apesar de que até esse retrospecto mais recente do Fortaleza não animou muito o torcedor. Acho que vai ser inevitável mesmo a queda, né? Numas últimas rodadas aí em que Juventude conseguiu beliscar pontos importantes, o Vitória é a mesma coisa, saindo inclusive do Z4, o Fortaleza não conseguiu fazer o mesmo. Você citava aí a participação, né, do time cearense na Copa Libertadores, mas um clássico exemplo daquele time, né, que às vezes não tem um elenco tão grande assim, acaba se classificando para uma competição continental, quer enfrentar todas as competições de peito aberto. A gente sabe que eles têm ainda a Copa do Nordeste, enfim, outros torneios, e aí o Fortaleza acabou se perdendo na Libertadores e comprometendo demais a sua campanha no Campeonato Brasileiro. O Atlético, para mim, é favorito jogando dentro de casa, mas tem que tomar cuidado com esse time justamente pelo desespero do adversário, que vai ter ausências também, né? O Brits tá fora, o Barreiro tá fora, enfim. O Fortaleza estará mudado, assim como o Atlético. Se estivesse no lugar do Sampaoli, escalaria para esse jogo que se tem de melhor, força máxima. Ele tentou de alguma forma fazer um controle de cargo, um rodízio, né, no último jogo contra o Sport, arriscou até os 3 pontos, saiu perdendo. Quando os titulares entraram, aí a coisa deslanchou, o Atlético virou. Para esse jogo, por ser dentro de casa, o último ao lado da torcida antes da final, coloca todo mundo, né, os bons de verdade, aqueles que estão correspondendo, faz o resultado. Algumas mudanças serão inevitáveis, o Fausto Vera deve acabar indo no meio campo, tem a questão ali da zaga, né, talvez Saravia com o Juan e o Vitor Hugo, já que não tem nem Ivan Roman e nem Alonso, mas assim, colocar o que tem de melhor à disposição para jogar bem mais uma vez, para manter essa confiança, para conquistar esses 3 pontos importantíssimos, para já começar a olhar, quem sabe até entrar nesse G8, como citava o João Vitor Xavier, e aí também depois descansar os atletas para a final lá no dia 22. O que você me conta do que está sendo preparado para o Hulk amanhã, Abílio? Ô, Thiago, uma grande homenagem com um mosaico 3D em alusão aos 500 gols marcados como profissional. O Hulk já chegou até ao gol 501, né, no fim de semana, quando ele marcou de falta contra o Sport. Ele será homenageado através deste mosaico e de uma festa na arquibancada. Quem for à Arena MRV vai ganhar uma fita adesiva na cor verde, na cor do super-herói, para colocar no celular na hora do show de luzes. E aí iluminando a arquibancada da Arena MRV. Resta essa expectativa, como falei anteriormente, se ele será ou não titular, viu, Thiago? Tô apostando, inclusive, num Atlético parecido com esse aqui, ó, de Everson, Natanael, Juan, Vitor Hugo e Arana. A Nath citou bem, né, as ausências aí do Alonso e até do Ivan Roman, que poderia ser uma opção.
Alexander com Fausto ou com Igor Gomes, Gustavo Scarpa, Bernardo Dudu e Hulk, um possível time para enfrentar o Fortaleza amanhã na Arena MRV. Pedro Abílio, primeiro essa mudança importante, o CEO do Atlético, homem forte da direção do clube, homem de confiança da SAF, está deixando o clube. Que história é essa, Abílio? O Atlético acaba de anunciar essa mudança. Bruno Musi deixará o cargo de CEO do clube a partir do ano que vem. Ele permanece até o fim do mês de dezembro e vai passar o último mês do ano num processo de transição com o novo CEO do Galo, que será anunciado no início do mês de dezembro. Bruno Musi chegou ao Atlético ainda no início da concepção do projeto da Arena MRV, como você bem citou na abertura, Thiago. Ele foi o CEO da Arena MRV desde o início. Fizemos inúmeras entrevistas, conversas sobre a concepção, o projeto, quando a Arena ainda era apenas um sonho e uma obra iniciada no bairro Califórnia. E o Bruno Musi depois, a partir de 2022, passou a ser o CEO também do Atlético. Passou por muitos problemas, mas também situações importantes para o clube e agora deixará o cargo. O Atlético fez questão de, em nota oficial, reiterar o agradecimento ao profissionalismo do Bruno Musi, o que demonstra também uma situação bem pacífica neste fim de ciclo do Bruno Musi, que, repito, deixará o Galo neste fim de 2025. Já que o torcedor só fala, só pensa em Sul-Americana. Aliás, hoje abrindo mais um espaço de vendas lá no Defensores del Chaco pro jogo da semana que vem, na decisão da Sul-Americana, né, Abílio? 11 dias, Thiago. Tá chegando a hora dessa grande decisão no Paraguai. Atlético e Lanús, final da Copa Sul-Americana. E a Conmebol vai iniciar às 3 da tarde desta terça-feira, dia 11 de novembro. Atenção você, torcedor do Galo, que ainda não conseguiu garantir o ingresso. Uma nova etapa de venda dos ingressos para o público em geral. Categorias 1 e categorias 1 e 2 para o público em geral. Categoria 1 para o público geral, 1 e 2, para torcedores de Atlético e Lanús. A categoria 1, Thiago, será aberta com ingressos a $200, tá? Pouco mais de R$1.000, R$1.060, E aí, as categorias 1 e 2, nos setores específicos dos times, ingressos a $200 e também tem ingresso a $130, que é aquele lá atrás do gol, cerca de R$700. tuti.com.py tuti.com.py é o site da venda oficial de ingressos da Conmebol para este Atlético e Lanús. Lembrando, muita gente já não tinha conseguido acessar o sistema, houve uma sobrecarga, houve uma venda muito rápida, já que a carga também é reduzida, mas a torcida tem essa nova oportunidade. Muita gente que compra e depois cancela e não efetua o pagamento, muita compra que volta para o site, além, claro, dessa nova abertura para o público em geral para a decisão da Sula, Thiago. Tá chegando a hora, hein? Vem aí a grande cobertura da Itatiaia, direto de Assunção para a decisão, sem ser este fim de semana. O outro, o galão da massa, para de novo copar o continente sul-americano. Ô João Vitor Xavier, queria que você desse o seu primeiro pitaco, a sua primeira participação em cima disso, A importância do Galo de fazer um bom jogo amanhã, de vencer diante da torcida, afinal de contas é a despedida do Atlético diante do seu torcedor antes da final da Copa Sul-Americana, pro Galo fazer bonito, hein, João? Um abraço, bom dia, João Vitor. Um abraço, Thiago, um abraço, rapaziada do Rádio Esportes. Jogo para liquidar de vez qualquer possibilidade de rebaixamento, Thiago, e também para já apontar para uma possibilidade de Copa Libertadores pelo Campeonato Brasileiro. É importante o Atlético também ter isso em mente. O Atlético está a um jogo da Libertadores pela Sul-Americana, mas pode ser que não consiga o título. Então, se aproximar desse grupo da Libertadores pelo Campeonato Brasileiro é importante. Vale lembrar que nós teremos uma vaga a mais, porque ou Palmeiras ou Flamengo levam a Copa Libertadores e aí abre uma vaga a mais, e podemos ter mais uma, por exemplo, com o Cruzeiro na Copa do Brasil. Então, pro Atlético tá próximo ali ao G6, 7, 8, vamos ver o que vai ser esse G, afinal de contas, é importante. E esse jogo contra o Fortaleza
passa a ser muito importante para isso, porque o Atlético liquidará de vez qualquer risco de rebaixamento, Thiago, e pode inclusive apontar ali para uma briga do G estendido no Campeonato Brasileiro, o que pode ajudar muito o Galo para essa reta final. Claro que o ideal é que a vaga na Libertadores venha com o título da Copa Sul-Americana e o Galo chegue em condições para isso. Chega mentalmente bem e chega jogando o seu melhor futebol no ano. Mas, meu amigo, precavido morreu de velho. Então, se puder também colocar um pezinho na briga pelo Campeonato Brasileiro, que assim seja, melhor ainda pro Galo, viu, Thiago? Ô, João Vitor Xavier, chega pra roda pra trazer um update do Hulk. Atualiza a sua opinião sobre o Hulk, João Vitor Xavier. Melhor começando o jogo, melhor sendo aproveitado como tem sido aí pelo Sampaoli numa reta final. O que você pensa do Hulk, super-herói atleticano que vai ser homenageado amanhã na Arena MRV, hein, João Vitor? Ô, Thiago, acho que a gente tem que desmistificar algumas coisas no futebol. O jogador não precisa ser titular todo jogo. O jogador ele tem que ser escalado na maneira melhor para ele, para o elenco e para a competição. Futebol passa, Thiago, por planejamento, passa por estratégia. E a melhor maneira de você utilizar o jogador está dentro disso. Está dentro da sua estratégia para a temporada, está dentro do seu planejamento para a temporada. Qual que é o problema do Hulk não ser titular em todos os jogos? Qual é o problema do Hulk ser utilizado da melhor maneira estratégica para aquilo que o técnico quer? O que eu vejo o Sampaoli fazendo é um processo de estratégia. Ele tem guardado o Hulk para o segundo tempo, para jogar ali 35, 40 minutos. Quando ele pega uma defesa cansada, ele bota o Rony naquela correria maluca do Rony, cansa a defesa adversária e depois vem o Hulk com o talento, com a qualidade que tem, com a condição que tem, para em 30, 35, 40 minutos entregar o que ele tem de melhor. E qual é o problema disso? Quantos grandes jogadores ao longo da história foram utilizados dessa maneira? O futebol europeu faz isso muito bem. Você tem grandes jogadores do futebol europeu que jogam uma partida e ficam duas de fora. Que joga uma partida, joga o segundo tempo da outra e descansa na terceira partida. Isso é estratégia, isso é planejamento de elenco, isso é planejamento de equipe. Então, acho que o Atlético tem que fazer com o Hulk aquilo que for melhor para o Atlético. Se o melhor para o Atlético for o Hulk jogando 35, 40 minutos bem, é melhor do que o Hulk jogando 90 minutos mal. Então, acho que tem que ter uma compreensão por parte do torcedor, por parte do elenco do Atlético, por parte da imprensa e até por parte do próprio Hulk. Eu prefiro o Hulk jogando bem 40 minutos do que o Hulk jogando mal 90 minutos. Eu prefiro o Hulk bem jogando jogo sim, outro jogo não, do que o Hulk mal jogando todo jogo em sequência. O Hulk não é garoto mais, o Hulk não é mais menino. O Hulk está beirando ali a casa dos 40 anos. Então, quando o cara chega nessa idade, você tem que ter um planejamento físico, de fisiologia, de preparação, clínico, médico e de opção de calendário. Fala, massa! Chegamos ao fim, fechamos mais um vídeo aqui do canal. Deixa o like aí para fortalecer o canal, tá bom? Ajuda demais aí o canal. Vocês sabem que ajuda, vocês sabem. O canal está crescendo cada vez mais, vocês podem observar. Graças a vocês, muito obrigado mesmo. Pra massa que tá chegando agora, já tem um recadinho pra vocês, ó, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificações pra vocês não ficar de fora de todas as notícias que o canal aqui coloca, beleza? Todos os dias, de domingo a domingo, o canal lança notícias do clube, tá bom? Pessoal, fique à vontade, tá? Podem compartilhar com quem vocês quiserem, faz um favor enorme pro canal, também ajuda demais o canal a crescer, tá bom? Então fique à vontade, deixa a opinião de vocês, se sintam em casa, o canal é de vocês, beleza? Tamo junto, eu vou ficando por aqui, um forte abraço a todos, valeu massa, amanhã é Galo, Galou, ó, amanhã 2-0, hein? Valeu massa, fui!